Trazemos até si mais um episódio da Escola Bíblica. É sempre muito bom para nós podermos estar consigo e por isso mesmo, à conversa comigo tenho o pastor Pedro Esteves, que diariamente vamos abrindo a Escola Bíblica sempre com sumário, depois ponto por ponto, até chegarmos à parte prática daquilo que podemos fazer diariamente para a edificação da nossa vida com Cristo. Pastor Pedro Esteves, vamos, tal como fizemos nos outros episódios, abrir com o sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos analisar duas listas, se podemos chamar-lhe assim. Uma, vamos dizer, uma lista de vícios e outra, uma maravilhosa lista de virtudes. E são listas que o apóstolo Paulo desenvolveu aos Gálatas e podem marcar, claro, a vida de um cristão. E vamos então perceber a diferença entre estas duas listas. Parece-me bastante interessante podermos verificar os pontos mais importantes de cada uma das listas, mas antes de fazermos isso, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 22. Se tiver a sua Bíblia, pode seguir atentamente a leitura, se não, olhe aqui para o nosso quadro, porque nós vamos colocar aqui essa passagem que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Depois diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pastor Pedro Esteves, as duas listas estão aqui apresentadas. Elas, digamos que, têm tamanhos diferentes, podíamos assim dizer, a nível de vários aspectos, mas elas são bem completas, quer a de vícios, quer a de virtudes. E elas podem marcar a vida do cristão. São estas listas fechadas ou elas são, digamos, abertas, digamos assim? Completas ou não? Fechadas, penso que não, seguramente que não, totalmente fechadas, especialmente a lista de vícios. O próprio apóstolo no final disse, e coisas semelhantes a estas. Até porque no tempo do Paulo não havia sequer algumas coisas que existem hoje, e nós podemos incluir aqui também. É, sem dúvida. O meu pensamento sobre isto é que o homem é perito em desenvolver novas capacidades para fazer o mal. Isso, a história, infelizmente, dos homens tem provado, da espécie humana, tem provado isso. E, sobretudo, novas formas de se afastar de Deus. Então, naturalmente que estas listas estão em aberto, no sentido em que é possível encontrar outras alternativas. Claro que a lista a que o apóstolo chamou fruto do Espírito, ela está mais completa, digamos assim, embora é óbvio que ao longo de toda a Bíblia vamos encontrando virtudes que são sempre novas formas de expressar aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas nós, tendo todas estas características, eu diria que seríamos homens perfeitos, não é? Mas estas que estão aqui seguramente já dariam a plenitude da experiência, que é andar com o Espírito. E é possível termos estas características? É possível, é. Ok. Porque não podemos ter dúvida sobre isso, porque se o apóstolo afirma que este é o fruto do Espírito, e se ele diz andai no Espírito, é só ligar uma coisa à outra. E, portanto, o apóstolo não ia colocar diante de nós um desafio que simplesmente não era possível. Nesse caso, não era honesto, do ponto de vista intelectual, da experiência com Deus, colocaria uma expectativa no crente que ele nunca poderia corresponder. Poderemos dizer que esta lista é um verdadeiro catálogo, não é? Portanto, sim, aqui está um catálogo, sem dúvida, um catálogo de vícios e de virtudes, e é interessante porque nas obras, na literatura clássica, sobretudo, é bem conhecida este conceito, tanto na literatura judaica como na literatura antiga, chamada greco-romana, que é a literatura mais clássica. São conhecidas muitas listas de diferentes autores, filósofos e pensadores, precisamente a identificar listas com os comportamentos e as virtudes mais nobres para a condição humana, que deviam ser, segundo esses pensadores, executadas, e também listas de virtudes que deviam, de virtudes e de defeitos, no fundo. Portanto, Paulo, é interessante pensar nisto, porque dentro do contexto do que ele está a ensinar aos Gálatas, ele vai, no fundo, usar um recurso que já era conhecido naquele tempo, de haver listas de virtudes consideradas boas e defeitos que ninguém devia cometer. Agora, olhando para estas duas listas,
tentando analisá-las um pouco mais em profundidade. Vamos fazer isso hoje, talvez ainda em mais alguns episódios. Eu gostava hoje de notarmos algumas diferenças que existem no conteúdo e na reflexão, no fundo, que nós vemos que Paulo está a fazer aqui. Hoje gostaria de notar, Jorge, duas diferenças que me parecem fundamentais. Em primeiro lugar, embora Paulo claramente ponha aqui em contraste estas duas possibilidades, estas duas listas, vamos dizer assim, como estamos a chamar-lhe, a verdade é que ele não fala de uma e de outra nos mesmos termos. De que maneiras? Enquanto a umas ele vai chamar as obras da carne, portanto, isso significa que são, digamos, são ações diretas, por isso chamar-lhes obras. Já no caso da lista de virtudes, ele não lhe vai chamar por oposição obras do Espírito, vai-lhe chamar fruto do Espírito. Em que é que nós podemos compreender aqui alguma mensagem do apóstolo Paulo? Não temos trazido muito, por isso hoje eu lembrei-me de trazer aqui para o nosso ponto por ponto uma citação de um autor, neste caso um teólogo cristão, James Dunn, que tem uma reflexão interessante sobre esta diferença e talvez pudéssemos lê-la. O que este nosso irmão escreveu foi o seguinte: a carne exige, mas o Espírito produz. Muito interessante. Aqui basicamente já está resumida a ideia, porque ele está a fazer um comentário precisamente aqui a Gálatas capítulo 5, esta ideia de que as coisas da carne são realmente coisas que são feitas, no entanto, as obras do Espírito é alguma coisa que já está em segunda mão. Podíamos usar aqui os dois termos que já usámos anteriormente, escravidão e liberdade, não é? Sim, claramente aplicam-se aqui. Ele continua assim: onde uma das listas irradia um ar de ansiosa afirmação pessoal e de egoísmo frenético, portanto uma coisa que a pessoa quer fazer, portanto a pessoa é que quer idolatrar, ou a pessoa quer adulterar, ou quer fornicar, portanto são afirmações pessoais de obras que a pessoa deseja. Já a outra lista das virtudes fala mais da preocupação com os outros, de serenidade, de resiliência ou de fiabilidade. Podemos continuar ainda e ele termina assim este parágrafo. Uma delas caracteriza-se pela manipulação humana, a outra pela capacitação divina ou concessão da graça, reforçando o ponto de que uma transformação interior é a origem de uma conduta responsável. Ou seja, um cristão nunca poderá dizer, como às vezes ouvimos, eu nasci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Precisamente. Enquanto a lista dos vícios terríveis, das obras da carne, elas claramente aparecem como conduta, são coisas que se fazem, nós percebemos, como o autor aqui diz, que no caso do fruto do Espírito, isto é o resultado de uma obra interior. É alguma coisa que já aconteceu ou está a acontecer na experiência humana e ela vai traduzir-se como? Num fruto. Portanto, é o resultado. E a segunda diferença, para terminarmos, que gostaria de mencionar, é que enquanto a lista dos vícios aqui é chamada num plural, obras da carne, é interessante que o fruto é um singular. Podiam ser os frutos do Espírito ou as obras do Espírito. Porquê isto? O que entender desta diferença? Terá sido só uma casualidade que o apóstolo lembrou-se de escrever assim? Bem, não temos aqui uma designação 100% absoluta, mas podemos, penso, tirar claramente uma conclusão. É que a vida que é vivida debaixo do Espírito, quando andamos com o Espírito, isto é um estado, é uma condição global. É como que um estilo de vida. A pessoa que anda no Espírito caminha numa direção. E por isso não se trata de um conjunto de coisas avulso. Por isso, lembrando o apóstolo Tiago que dizia que não se pode cumprir um mandamento e esquecer-se do outro. Porque quando eu firo um mandamento, automaticamente já estou a ferir os outros. Aqui, da mesma maneira, uma pessoa não pode ser bondoso e não ter domínio próprio. Porque a bondade ela também se vai manifestar em relação a mim. Já matar, eu posso matar uma pessoa, mas posso não roubar outra. Eu posso escolher avulso desse menu terrível. Mas o fruto do Espírito é como um todo. E por isso é uma espécie de fruto, não vários frutos, mas um fruto com vários sabores que estão interligados. No tempo que nos resta, só temos mesmo que ver como é que podemos colocar isto em prática. Eu deixo um desafio. Cada um volta a rever, se possível, aqui em Gálatas 5, esta lista das obras da carne e perceba se consegue, em alguma delas, fazer uma ligação direta, por exemplo, à violação dos 10 mandamentos.
e verá que, na verdade, nos 10 mandamentos já estavam preconizados esta lista de obras. Por isso, cumpri-los pode bem ser uma forma de entrar no fruto do Espírito. O nosso tempo esgotou-se, mas fica a promessa de que amanhã, neste mesmo horário, aqui no Hope Channel e também na Rádio RCS, estaremos de volta para continuarmos a falar de coisas tão importantes como estas e que podem fazer a diferença na nossa vida. Tenham um ótimo dia, nós vemo-nos amanhã. Até lá.